Oi pessoal, no vídeo passado eu provoquei vocês de tentar investigar o plano B de Deus. O plano B de Deus através de uma segunda casa de Judá. A gente investigou a descendência de Judá, os primeiros filhos. A gente viu Tamar, viu o nascimento de gêmeos de Tamar. A gente viu que dos 5 filhos de Judá, 4 são citados como referência de sabedoria quando a Bíblia vai descrever a sabedoria de Salomão, que excedia a sabedoria dos 4 filhos de Zera. E a gente viu que eles escreveram, 2 dos filhos deles, escreveram o Salmo 88 e teriam escrito o Salmo 88 e o Salmo 89. Agora eu vou ler o Salmo 88 e 89 para vocês. O 88 é curtinho, o 89 é mais longo, mas é importante. Vamos lá. Salmo 88. Cântico. Salmo dos filhos de Corá. Agora, não era de Zera? Não era... Aqui está falando de Corá. A gente vai abordar isso na sequência. Ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. É um salmo didático de Rema Ezraíta. Então, é filho de Corá ou é filho de Rema? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que voltar no livro de Crônicas, capítulo 6, e ver a composição do time de músicos, né, da turma que... lembrando que Davi era arpista, né? Ele montou um time de músicos e a composição dos salmos veio, né, nesse ambiente, né, com esses músicos. Então, quando a gente está falando aí dos filhos de Corá, você vai ver que, na verdade, Corá, nesses músicos que Davi convocou, vai ter um com homônimo de Rema e um homônimo de Etan, que vai ser o do Salmo 89. Para dizer a abertura do Salmo 89, diz assim: Salmo didático de Etan, Ezraíta. Ou seja, 2 homônimos dos filhos de Zera vão fazer parte da equipe de músicos de Davi. E o Salmo vai deixar ali meio que um pouco confuso se eles são os israelitas ou se eles são os filhos dos músicos. Na definição da sabedoria, da referência deles com a sabedoria de Salomão, os 4 nomes idênticos a 4 dos 5 filhos de Zera são citados como sendo filhos de... Como é que é o nome? Filhos de Mahol. Então não são filhos de Zera, são filhos de Mahol. Mas quando você olha, a tradução do hebraico Mahol é filhos dos músicos. Então não seriam filhos de Zera, seriam filhos dos músicos. Tá, então eles são filhos dos músicos. Tá bom. Aí quando a gente chega aqui, então esses filhos dos músicos que estão lá no Crônicas 6 são os homens mais sábios que foram referência para Salomão? Não me parece. Por quê? Porque nos Salmos, que eles aparecem batizando, Salmo 88 e 89, a referência vai ser feita aos Ezraítas, né? Ou seja, descendentes de Zera. Bom, não é totalmente explícito. A explicação, né, que mais consenso causa exatamente de que, olha, porque ele diz que é um salmo de instrução dos Ezraítas, então diz, provavelmente eles tinham esses escritos dos Ezraítas e eles compuseram música a partir
Por isso que o crédito é dado ao filho dos Ezraítas, e não dos filhos de Corá, filho dos... porque os músicos não são filhos de Ezraítas, certo? Então, os salmos não foram escritos pelos personagens músicos que estão com Davi na corte de Davi. Foram escritos por antecedentes homônimos, que a gente no vídeo passado mostrou que são os filhos do brilhante, aquele que nasceu e recebeu a fitinha escarlate, um Zera. Então vamos lá. Agora, estudo posto, vamos ler os salmos. Salmo 88, oração de um sofredor. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abastes com todas as tuas ondas. Afasta-te de mim os meus conhecidos. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Tá aí. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Um salmo de sofrimento, certo? As pessoas normalmente, quando lêem esse salmo, associam a Jesus, Cristo, o sofredor, que vai vir mais à frente, certo? Oração de um sofredor. Ok. Então, esse foi Heman. Esse foi Heman, o Ezraíta, que escreveu o salmo. Agora vamos para o irmão dele, o Etan, o Ezraíta também, certo? É um salmo didático também. Ou seja, os dois salmos são colocados como salmos didáticos, ou seja, que tem instrução, que tem educação para o povo de Deus. Vamos aprender. Salmo 89, mais longo. Segurem comigo. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os estabeleceste, o norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão.
e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te procedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, e na sua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos, e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer do meu meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão estará sempre com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os teus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade o acompanharão. E em meu nome crescerá o teu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Eu vou dar uma parada aqui. Eu parei no versículo 29. Ainda tem um bom pedaço para a gente fazer a leitura. O que eu quero chamar a atenção aqui? Quero chamar a atenção que Deus vem narrando, né, nesse salmo, promessas a Davi, certo? De um reino eterno, certo? De um reino eterno a Davi, um reino que vai durar para sempre. Ora, todo cristão sabe que Jesus Cristo, descendente de Davi, é a execução desse plano, digamos assim, né? Ou seja, mais à frente a gente vai ter informação de que, ok, então ele, né, Jesus é o ramo de Davi que vai fazer. Só que o texto está o tempo todo falando como se fosse Davi, não como se fosse um descendente de Davi, certo? Então, ele é Davi ou é o Messias que virá de Davi? O texto não fala que é o Messias, o texto fala que é Davi. É Davi que ele diz que vai ter o trono. Isso sempre me causou certa confusão quando tem vários outros trechos que vão nessa mesma linha, né? Acreditando a Davi como o trono que não vai ser destruído. Bom, e a gente sabe que o trono de Davi foi destruído em 586, ou seja, né, os filhos dele fizeram besteira, Jesus mandou a Babilônia, destruíram o trono de Davi. E aí? Como vai essa história? As respostas a gente vai começar a encontrar a partir da sequência. É disso que estaremos tratando. Vamos continuar a leitura, então. Vou voltar agora para o versículo 30 do Salmo 89. Se os filhos dele desprezarem a minha lei, se os filhos de Davi desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre. E o seu trono, como o sol diante de mim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com teu ungido. Quebraste a aliança com teu servo, profanaste a tua coroa, jogando-a no chão, arrasaste todas as suas muralhas, reduziste as ruínas às suas fortificações, todos que passam pelo caminho saqueiam,
ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deixaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias de sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por sua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado. Sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Bom, intrigante. Um final que parece que antecipa as besteiras que os filhos de Davi vão fazer e fala da fidelidade. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentirei a Davi, a sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. E ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Bom, então o trono de Davi vai viver para sempre. Jesus veio e cumpriu isso, certo? Mas cumpriu nos céus e na terra. O trono de Davi não tem que existir, porque aqui a passagem critica, né? Ou seja, se ele vai não violarei a minha herança, nem minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei que nunca mentiria, a sua posteridade durará para sempre. Cadê a posteridade de Davi durando para sempre? Onde está a posteridade de Davi nos dias de hoje na terra? Só está nos céus? Só está nos céus? Em Jesus? Ou Deus tem um plano B? É isso que nós estamos investigando, certo? A gente mostrou da origem desse salmo ser dos filhos de Zera, os israelitas Etan e Remã.